Nesta aula, estudaremos a formatação condicional e todas as suas opções para utilização na planilha. Olhar para a tabela e de imediato identificar valores errados e identificar prioridades é uma das facilidades da formatação condicional. Tenho que essa tabela é de notas bimestrais e também tenho as médias. Vou aplicar a formatação condicional aqui na coluna média. Para isso, eu tenho que ter algumas condições. As condições das notas bimestrais são que as notas menores do que 7 vão ficar em vermelho e as notas maiores ou iguais a 7 vão ficar em azul. Então essa é a condição que nós vamos trabalhar dentro dessa tabela. Primeiramente, selecionando o local desejado, ainda na guia página inicial, no grupo de estilo, vou vir na opção formatação condicional. Clicando aqui na formatação condicional, ele vai me abrir essas opções. Primeiramente eu vou trabalhar aqui, realçar regras das células. Primeiro eu quero aplicar a menor do que. Clicando aqui em menor do que, ele vai abrir esta caixa de diálogo e ele pergunta o que é menor do que. Eu vou digitar o valor 7 sem a vírgula. Se eu clicar aqui, eu posso vir aqui em qualquer lugar da célula e aplicar e clicar no valor desejado, mas isso não é necessário. E aqui ele vai perguntar, é menor do que 7 com o preenchimento em que cor? E aqui eu escolho que tipo de preenchimento eu vou aplicar para as notas que forem menor do que 7. Eu vou aplicar isso aqui, um vermelho claro e o texto vermelho escuro. Vou clicar em OK. Veja só o que aconteceu. Ele aplicou um preenchimento na célula com o texto em vermelho escuro. Ainda selecionando no mesmo lugar, no grupo de estilo, formatação condicional, realçar regras das células e agora eu vou escolher a opção é maior do que. Ainda aqui o 7. Agora eu vou escolher aqui nessa seta o preenchimento em verde e o texto em verde escuro. Clicando em OK, clicando fora, eu vejo o que aconteceu. Só que você pode notar uma coisa. As notas menores do que 7 ficaram com preenchimento vermelho claro e com a cor da letra em vermelho escuro. E as notas maiores do que 7 ficaram com preenchimento verde claro com texto em verde escuro. Só que a nota 7 ficou sem formatação nenhuma. Por que isso aconteceu? Porque eu não apliquei esta condição aqui. Eu só disse para o Excel que queria que as notas menores e maiores do que 7 ficassem. Eu não especifiquei o igual. Selecionando o local, vou em formatação condicional e vou vir aqui em nova regra. Abrindo essa janela de nova regra, eu vou escolher esta opção aqui, formatar apenas células que contenham. E vou aqui em valor da célula, está entre, vou escolher aqui maior ou igual a, vou escolher o valor 7 e vou na opção formatar. Vindo aqui nessa opção formatar, eu posso escolher um outro tipo de formatação. A cor eu vou colocar azul, vou colocar em negrito e vou clicar em OK. Então, para essa nova regra de formatação condicional, eu digo que o valor da célula que for maior ou igual a 7 vai ficar na cor azul. Clicar em OK e veja o que aconteceu. A nota 7 ficou em azul, mas você pode ver que ainda ficou com o preenchimento da formatação antiga. O que eu vou fazer com isso? Eu vou selecionar, vou vir aqui em formatação condicional e vou limpar regras. Clicando aqui e limpar as regras das células selecionadas. Voltou ao normal. Agora vou selecionar novamente, vou em formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham e aqui eu vou aplicar minhas duas regras. O valor que está entre, vou clicar nessa seta e vou colocar é menor do que, vou colocar o valor 7, vou formatar, vou escolher negrito na cor vermelho, vou clicar em OK. Clicando em OK, vai me mostrar, vou novamente formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, aqui escolher a opção maior ou igual a, escolher o valor 7, vou formatar, escolher o negrito, escolhendo a cor azul, clicando em OK e OK novamente. Veja o que aconteceu. As notas que foram menor ou igual a 7 estão em vermelho e as notas que são maiores ou igual a 7 estão em azul. Para que eu possa gerenciar minhas regras, eu vou selecionar o local desejado, vou em formatação condicional e vou aqui em gerenciar regras. Aqui ele vai me mostrar as duas regras que eu apliquei para essa tabela. Aqui está mostrando primeiramente é maior ou igual a 7 e depois é menor ou igual a 7. Caso eu queira adicionar mais uma nova regra, eu clico aqui em nova regra e aplico a formatação.
Ainda também nessas regras eu posso fazer o seguinte, clicando nas regras eu posso editar regra. E na opção aqui formatar, você pode ver que eu não posso apenas dar só estilo e cor. Eu posso aplicar um sublinhado. Olhando aqui para cima tem a guia borda e a guia preenchimento. Eu posso vir aqui e aplicar um estilo de borda diferente. Posso ver que escolho o estilo de borda, escolho uma cor para esta borda e aplico aqui as pré-definições da borda. Vou mostrar para vocês aqui. Escolho a cor da borda, aplico as pré-definições. Também posso aplicar um preenchimento. Escolho o preenchimento aqui qualquer. Vou clicar em OK. E veja que eu apliquei aquela formatação para a regra maior ou igual a 7. Ele vai aplicar uma borda, um preenchimento e vou clicar em OK. E ele me mostra novamente OK. Dando um clique fora e veja o que aconteceu. Certo? Então a formatação condicional é muito útil. Vou desfazer. Ainda selecionando o local desejado, vindo em formatação condicional, eu posso aplicar barras de dados. Aplicando as barras de dados, veja como fica a opção com a barra de dados. A barra me mostra visualmente o valor. Então isso é muito útil, fica muito elegante também. Ainda selecionando, eu posso tirar de barras, formatação condicional, posso alterar o estilo das barras, como eu posso escolher a escala de cores. Olha como vai ficando lá atrás. Vou escolher essa opção aqui, veja como está ficando. Vou selecionar novamente, formatação condicional. Posso vir aqui em conjunto de ícones e também aplicar ícones para a minha tabela. Vindo em formatação condicional, vou em conjunto de ícones, vou colocar esses sinalizadores aqui. Colocando os sinalizadores, veja que a nota menor que 7 ficou com bandeirinha vermelha. A nota igual a 7 ficou com a bandeirinha amarela. E a nota que está em 6,5 ficou com a bandeirinha amarela porque está próximo ao valor 7. E as notas maiores do que 7 ficaram com a bandeirinha verde. Ainda selecionando o local, ainda com o local desejado selecionado, vou em formatação condicional, conjunto de ícones e posso aplicar também essas classificações. Aplicando as classificações, veja também como ficou. A nota menor do que 7, a mais aproximada do que 7, a nota 7 e as notas maiores do que 7. Ok? Então, pessoal, nessa aula nós aprendemos a trabalhar com a formatação condicional. É uma formatação imposta sobre uma condição. Nas próximas aulas veremos mais recursos do Excel. Até a próxima, pessoal.